Fala galera, chegando com as informações importantes desta quarta-feira, Cruzeiro buscando os reforços e vou falar aqui de situações importantes. Primeiro, quero começar com, mais cedo eu tinha comentado que o Cruzeiro poderia fazer 2 anúncios hoje, Fernando Henrique e goleiro Anderson. O Anderson já até assinou o contrato, então nenhum problema. Fernando Henrique finalizando os exames, aí agora depende do Cruzeiro. Vamos ver se ao longo desta semana, quinta, amanhã, né, ou sexta, se o Cruzeiro faz esses 2 anúncios, jogadores que já estão na Toca da Raposa 2. O Anderson, claro, os dois têm que fazer todo o processo aí de início de pré-temporada para ficar à disposição dos treinos com o técnico Paulo Pessolano, mas nenhum problema nas 2 negociações. O Fernando Henrique ainda vai finalizar alguns exames, o Anderson já assinou, como eu disse, contrato de 2 temporadas. Eu sei que tem muita gente perguntando sobre algumas situações. Bruno Valdez, Almendra e Bruno Rodrigues. Começando com o Bruno Valdez, que é um zagueiro paraguaio, 30 anos, é um jogador que está há muito tempo no América do México e não vai ficar no América do México, isso é fato. Mas ele primeiro precisa acertar a saída do América do México, assinar a rescisão de contrato, o vínculo dele vai até o meio do ano. E o próprio empresário do jogador, o Pedro Aldavi, em uma entrevista para colegas lá do Paraguai, ele confirmou o interesse do Cruzeiro e de outros clubes também. O Cruzeiro realmente tem um interesse muito forte, fez uma proposta para ter o atleta. Mas, pelo que eu apurei, o Cruzeiro não fala, obviamente, sobre nenhuma negociação em andamento. O Pedro Aldavi também, eu até estranhei porque ele não vinha respondendo nenhum chamado. Hoje até ele me deu um oi, mas depois sumiu. Faz parte do processo. Então, o que a gente tem buscado de informação é com pessoas próximas, pessoas que conhecem ou o staff do jogador ou o próprio atleta, enfim. E a situação é, o Cruzeiro quer muito o Bruno Valdez, mas mantém uma certa cautela. O que é essa cautela? O empresário dá uma entrevista, o nome aparece, muita coisa pode acontecer. Um outro clube chegar, por exemplo, com um caminhão de dinheiro, e aí não tem história ou conversas que já vêm de algum tempo que vão se manter. O dinheiro, neste caso, em muitos casos, inclusive, ele acaba falando mais alto. Para um caso ou outro, até funciona aquilo de não, você procurou primeiro há muito tempo, então temos o interesse. Claro que para o Cruzeiro conseguir chegar em uma situação de avançar para uma contratação é um esforço muito grande. Mas o Cruzeiro entende que o jogador é importante. É jogador de seleção paraguaia, de 30 anos, para dar um up ali na defesa. Por mais que a gente acompanhe, o torcedor do América não quer mais o Bruno Valdez, enfim. Mas repito, é jogador de seleção paraguaia. Então, o que tem hoje? Um interesse concreto, uma proposta do Cruzeiro na mesa, mas uma certa cautela esperando a saída lá do América do México e depois tentar este avanço para que o atleta possa realmente ser mais um aí no elenco do técnico Paulo Pessolano. Mas a cautela é sempre importante, assim como é importante tem sido na situação do Agostinho Almendra. A gente já trouxe aqui que o Cruzeiro está forte na briga para assinar um pré-contrato, mas a partir do momento em que o atleta pode assinar um pré-contrato, aí se começa a aparecer oferta de tudo quanto é lado. Um clube daqui oferece isso, o outro aparece, aí o outro fica sabendo, pode assinar um pré-contrato ali. Então, a história começa a ir virando uma certa novela. Mas, claro, que a ideia do Cruzeiro é convencer o Almendra, o staff, todo mundo, a assinar o pré-contrato logo para o Cruzeiro ir ao Boca Juniors, tipo o que o Flamengo está querendo fazer, ou está fazendo, com o Rossi goleiro. O Flamengo está até numa situação mais avançada. Então, o Cruzeiro trabalha também com esses pés no chão. E conhecendo o mercado, pessoal, tem uma solução para isso tudo. Às vezes a gente até comenta que as negociações do Cruzeiro elas vão prolongando.
eu estava conversando com um dirigente do futebol, ele falou assim: Samuel, a única negociação que não vira novela ou que não se arrasta é aquela que você paga muito mais do que pode, ou você paga, para apressar tudo, um valor muito mais alto do que poderia pagar. E aí agora, principalmente, né, com essa questão de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, a gente sabe, por exemplo, o Wesley, vários clubes estavam interessados. Os dias foram passando, a situação foi avançando, daqui, dali, até que tudo foi concretizado. Então, é assim que o Cruzeiro trabalha. Vale para o Bruno Valdez, vale para o Agustin Almendra. Estão aí esses dois casos. Bruno Rodrigues, até uma informação que surgiu, né, lá dos amigos da Rádio Itatiaia sobre uma proposta da Rússia. Eu, nos últimos dias, busquei algumas informações sobre e, mais uma vez, o Cruzeiro não vai comentar, a staff do Bruno, creio que não vai falar abertamente, inclusive o empresário, um dos empresários, né, talvez o principal na história, ele tem dois, o Lupércio Rodrigues, que é quem está com o Bruno Rodrigues há muito tempo, e o Eduardo Uran, que é um grande empresário aí no mundo do futebol, e o Eduardo Uran descarta de forma veementemente, né, esta possibilidade do Bruno Rodrigues ir para a Rússia. O que eu apurei nesta história é o Bruno Rodrigues está emprestado ao Cruzeiro até o final de 2023, foi um jogador que o Cruzeiro já contratou pensando num retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E sobre isso da Rússia, o que eu apurei é o seguinte: ainda durante a Série B, teve um representante de um clube russo que chegou a vir a Belo Horizonte para observar o atleta e prometeu que antes de terminar a Série B, mandaria uma proposta oficial para o Cruzeiro, para o Tombense, enfim, para tentar a contratação do jogador. Essa pessoa me disse que a proposta ainda não tinha chegado e nem sabia se ia chegar mais, porque já foram alguns meses depois disso que esse representante esteve no Brasil, que gostou muito do Bruno Rodrigues, mas ficou então de mandar essa proposta oficial. E uma outra pessoa me disse o seguinte: Samuel, a situação da Rússia não está nada fácil. Muitos que estão lá estão voltando, ou estão, se é argentino, volta para a Argentina ou vai para outro lugar. Então, o caminho que o pessoal está fazendo é o inverso disso, né? O contrário. É de deixar a Rússia e não ir para lá neste momento aí de guerra, Rússia e Ucrânia. Então, às vezes acontece bloqueio de dinheiro, é uma confusão danada. Então, essa pessoa me falou, ó, pelo que eu conheço do staff do Bruno e tudo mais, se chegar mesmo, teria que ser uma coisa assim, de outro mundo. Não seriam algumas vezes a mais, e sim muitas vezes a mais do que ele ganha. Então, é um caminho pouco provável de acontecer neste momento, conversando com essas pessoas. E o Bruno Rodrigues, até a gente conversa bem, né? Ele brincou naquela última live que a gente fez depois do CSA, chamando para ir lá no futevôlei, que ele fez lá em, até esqueci o nome da cidade, Ceará Mirim, perto lá de Natal. Ele está muito feliz aqui no Cruzeiro, é um jogador que o Cruzeiro considera importante. Então vamos seguir acompanhando, se chegar mesmo uma proposta, se vai ou não, se o Cruzeiro compra os direitos econômicos e fica em definitivo, enfim, tudo pode acontecer, mas isso é o que eu apurei, estou trazendo para todos vocês aqui no canal. Estamos de volta, então deixa aí o seu like, faça a inscrição no canal, compartilhe. Muito obrigado pela audiência de sempre, tamo junto, até a próxima, vamos que vamos!